Pensando aí, precisa saber com os caminhos que a gente tem que trilhar. Sua tua audiência, assim, é indiscutível, né? Eu, quando eu trabalhava, sempre tomava café ali no Bartons, do perto ali no Gonzaga. Eu todo dia pra cá, pra fazer programa, eu sempre te via lá, isso. Betinho Ricardinho. Ricardo, seu Bartol lá. Agora tá a filha também, agora a Priscila. A filha tá lá agora? Tem uma mulher lá, botaram uma mulher lá. Não, e o legal é que lá eles aumentam o volume, não é nem na música, é quando o Edson ia falar. Eu falei, caramba, esse cara é enjoado, viu? Esse cara é ele, né? Esse cara é enjoado. Então, você se sente realizado, assim, por esse sucesso que você conquistou, por essa tua simpatia, esse teu carisma? Olha, eu costumo falar o seguinte, que o maior prêmio que um radialista pode ganhar é ele sair na rua e ser reconhecido. É o maior prêmio, porque a pessoa conhece a voz, não conhece não sabe que o cara é tão bonito assim igual eu, né? Esse é o homem. Não me faça a pergunta. Então, a voz é para sempre. Eu vou morrer, você vai morrer, o Val vai morrer, todo mundo, mas a voz vai continuar. Vai ficar as gravações, a voz é eterna. A voz, jamais ninguém vai apagar a voz, né? Como é o nome dele aqui? Borracha. A voz é eterna, meu amigo. Ele faz borracha é beatbox, né? É beatbox. Ele faz, com a boca ele faz. Você era TikTok. O Edson, mas por ele ser borracha, ele pode apagar, meu irmão. Ao vivo. Edson, nosso projeto, você já viu que tem esse intuito de ministrar as aulas de rádio, TV e jornal e dar oportunidade para as pessoas da comunidade a seguir esse caminho. Né? Eu também estou tendo a oportunidade, graças ao Projeto.com, oportunidade de fazer rádio, TV e jornal. A gente é jornalista e jornalista ao mesmo tempo. A gente sai reportagens, eu faço as reportagens tanto do jornal da TV. E também agora nós estamos com o programa na locução, um programa de rádio, né? Que para mim realmente é um sonho. Lógico, dificuldade todos nós temos, né? Mas... Aqui na rádio é uma rádio, né? Na verdade... Comunitária. É comunitária, né? Só que nós fazemos na 92.5, que é a rádio do Noita. Lá na Ilha Caminhada. Não, agora no caso está aqui no 9 de abril. 9 de abril. Eu já me chamou várias vezes para ir na rádio. Então, você vai ter o prazer de ir lá até o nosso programa, como estivermos ao vivo, vou ter o prazer imenso de recebê-lo lá no nosso programa. Eu quero que você me fale do seu estilo. Esse é o seu estilo que realmente parece que foi uma coisa que realmente expandiu dentro da Baixada Santista, né? Ou digamos assim, São Paulo em si, né? Porque o seu estilo, a sua maneira, o seu carisma, a sua maneira de transmitir isso para o público é muito importante. Como é que é essa coisa? Conta pra gente. Dá pra você repetir de novo? Esse carisma, esse seu estilo de programa, aberto ao público, onde o público fala à vontade, onde você tem assim uma recíproca com o público, não existe, digamos assim, uma censura, você é aberto, direto. Na verdade, não é um personagem, é o Edson Ventura. É o Edson Ventura. Como é que é o Edson Ventura nesse estilo de programa, essa coisa de... Veja bem, eu quando eu formatei de fazer um programa de rádio, o que é que eu pensei? Eu falei, tem que ser um cara diferente. Se eu for fazer um programa de rádio, fazer a mesma coisa que todo mundo vai fazer, eu sou mais um, né? É tipo assim, aquele jogador de futebol que tem uma coisa diferenciada, ele tem que fazer a diferença na hora, no campo, né? Correto. Concorda comigo? Então eu falei, quando eu fui fazer um programa de rádio, ele é borracha. Quando eu falei, não, eu vou fazer um programa de rádio, e por incrível que pareça, eu já tinha tudo aqui na cabeça. Aí os caras perguntam, você vai tocar o quê? Sertanejo? Você vai tocar o quê? Pagode? Você vai tocar o quê? Você vai tocar o quê? Internacional? Bossa Nova? Você vai fazer um programa de quê? Eu falei, não, o meu programa tem na cabeça. Você vai fazer um programa de quê? Eu falei, meu programa é um programa de forró. Aí o cara, um programa de forró? Bicho, eu nunca vi um programa de forró na FM. Eu falei, então vai ser a primeira vez. Novidade do mercado. Eu falei, eu vou ser diferente. Então, eu sempre pensei assim, eu vou ser diferente. Porque se você for fazer um programa de rádio, ser mais um, não basta. É verdade. Você está, por licença da palavra, lascado. Vai passar fome, vai morar debaixo da ponta. Então, aí o que eu fiz? Eu vou fazer um programa diferente. Eu sempre fui um cara engraçado, né? Eu sempre gostei de brincar e tal. Isso é herdeiro do meu pai, né? Meu tio, aqui na Fabril, o tio Francisco, sempre foi um cara que fazia muita piada, muito engraçado. Isso é também de família. Aí o que eu pensei? Eu falei, vou fazer um programa diferente, vou fazer um programa com humor, não entendeu não? E se tem uma coisa
que eu não mudo, é o meu jeito, entendeu? Não. Eu acho o seguinte, que você não pode deixar o sucesso subir pra sua cabeça, entendeu? Eu sou o mesmo cara que comecei na... Você sabe disso, você me conhece? Eu sou o mesmo cara que comecei na comunitária, eu sou o mesmo cara que estou numa rádio grande hoje, eu sou o mesmo cara, não mudei nada, entendeu? Enquanto as pessoas na rua vão lá, como é que vai e tal, muitas vezes encontrei a Albertina, e aí Albertina, ô Ventura e tal, sou o mesmo cara. Eu acho que o difícil não é fazer sucesso, o difícil é você manter o sucesso. Agora você tem que ser a mesma pessoa, porque o cara que escuta você no rádio e conhece você pessoalmente, e se ele sentir que você é diferente do rádio, entendeu ou não? Entendi. Ele não vai escutar você não. Então você tem que ser aquela mesma pessoa. Ou como é que vai, tudo bem e tal. Porque tem pessoas que no rádio é uma coisa, e quando sai do rádio você se encontra a pessoa distrata, ouvinte e tal. E se tem uma coisa que eu prezo, o meu carro, pra você ter ideia, eu não vim com meu carro hoje. Hoje eu vim no carro do grande Ao vivo na tela. cantor gosto aqui, cara, que é o Frank Santana. O meu carro sempre tem uma coisa para dar pro ouvinte. É um CD, você pensar, é uma lembrança, um chaveirinho, é uma camisinha. Você gosta de usa camisinha? Com certeza. Eu sempre tenho uma coisa para o ouvinte, porque é o seguinte, o ouvinte que gosta de você dando alguma coisa para ele, vai chegar em casa e falar que eu tenho essa aventura hoje, ele me deu um CD. E o importante de tudo isso é que quando as pessoas escutam você e gostam de você, eles querem que você dê um autógrafo. Então, isso é verdade. Entendeu? Então você vai lá dar um autógrafo, você ajeita, manda um alô, entendeu não? Porque você vive do povo. Eu costumo falar em casa pelo seguinte, porque eu sou uma pessoa abençoada. Que eu costumo, né? Eu sou uma pessoa abençoada, eu costumo falar isso tudo pelo menos. Sabe por que eu sou uma pessoa abençoada? Que eu consigo sobreviver depois de trabalhar muitos anos na roça, limpando mato, plantando feijão, arroz, macaxeira, mandioca. Eu consigo sobreviver com a minha voz. Pô, quer mais bênção mais do que isso, bicho? Realmente não tem. É verdade. É ou não é? Com certeza. E eu assim, eu posso dizer.